Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma videoaula de hoje, dentro da disciplina de álgebra, estruturas algébricas, falar sobre grupos e subgrupos, tá ok? Em particular, nós vamos falar de um grupo muito importante, que é o grupo das permutações, tá ok? Exemplo. Grupo de permutações. De N elementos. Tá ok? Esse grupo ele é denotado por SM, tá ok? E ele é o conjunto, na verdade, de todas as bijeções, aqui então, todas as bijeções em X, um conjunto X. Esse conjunto X é constituído de A1, A2, AM, tá ok? Aqui pode ser número 1, 2, tá? M elementos, pode ser símbolos A, B, C, D, até outros valores que atingem o valor M aqui, tá ok? Qualquer. Tá? Então X é um conjunto finito. X é finito. Finito. Tá ok? E essas bijeções, tá ok? Elas... O que são bijeções? Por exemplo, uma função f, para ser bijetiva, no conjunto, vamos colocar aqui 3 elementos, que vai ser o nosso exemplo primeiro, vai ser para m igual a 3. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. O valor numérico, mas poderia ser A, B, C, tá ok? 1, 2, 3. Para ser função, eu não posso ter isso aqui, ó, tá ok? Associar um elemento aqui no domínio a 2 elementos lá no contradomínio, tá ok? Então isso aqui, para nós, não é função, tá ok? Para começo de conversa, tá ok? Outra coisa, para ser bijeção, eu não posso associar 2 elementos, porque daí ela não é injetiva. Não injetiva. Tá ok? Por outro lado, ela tem que ser sobrejetiva. Então, injetiva, aqui no caso, como tem 3 elementos, ela vai ser injetiva e sobrejetiva. Se eu tivesse um quarto elemento aqui, ó, ela seria injetiva, não sobrejetiva. Por quê? Porque ficaria um elemento aqui no contradomínio que não existe nenhum aqui no domínio que está associado a ele, tá ok? Então não é sobrejetiva, tá ok? Como eu tenho um conjunto de números finitos aqui, e aqui é menos, o número de elementos está aqui, o domínio é menor que está aqui,
só vai poder ser sobrejetiva se ela for injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, tá ok? Ela vai ser sobrejetiva se ela for injetiva, e vai ser injetiva se for sobrejetiva. Então aqui nós temos o caso aqui, em que é injetiva e sobrejetiva. Então isso aqui me diz que é uma bijeção, bijetiva, a função bijetiva, ou seja, 1 a 1, tá ok? Vamos então às bijeções então. Então o conjunto de todas as bijeções, né? Esse S3. Esse S3 para nós é o conjunto, na verdade, então, de todas as bijeções vamos colocar aqui F de X em X, tá ok? Mais ainda, como vai ser bijeção, vai ser muito fácil perceber que essas bijeções vão ser conjunto de todas as permutações em X. Permutações em X dos M elementos de X, tá ok? Vamos deixar isso muito bem claro. Agora quando a gente pegar no caso aqui, ó, o M para nós igual a 3. Vamos ver o que consiste o S3 e por que ele tem uma estrutura de grupo, tá ok? Então, vamos pegar um caso particular de grupo de permutação, que é o SN, pegar o S3 aqui. O que é S3? Nós vamos ver agora. Então, o que eu tenho aqui na verdade? X para mim é um conjunto, por exemplo, de 3 elementos. Nós vamos colocar para facilitar número. Podia ser aqui A, B e C, tá ok? Uma cadeira, outra cadeira, outra cadeira, onde a gente vai estar permutando pessoas que estão sentadas na cadeira, trocando de posição. Por isso que chama de permutação. Então, o que é S3? S3 para nós vai ser o conjunto de todas as permutações que nós vamos chamar de alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 e alfa 6. Por que S3 tem 6 elementos? Por quê? Porque a permutação dos 3 elementos em X dá, na verdade, então, como resultado, né? 3 fatorial, é o número de permutações. Número de permutações dos 3 elementos de X. Então, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, ok? Isso significa, na verdade, como é que eu consegui isso aí? Eu tenho um elemento aqui, 2 aqui, 3 aqui. 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Esse 1 pode ser associado a 3 elementos, tá ok? Então pode ser escolhido de 3 formas, tá ok? Subentendido que eu já escolhi o 1 assumindo as 3 formas, esse elemento 2 pode ser escolhido de 2 formas, aqui ou aqui. E resta para o número 3 essa possibilidade aqui. Então, essas aqui são as possibilidades
de combinações, né? Permutações. Tá ok? Então isso aqui tem três possibilidades, duas possibilidades, uma possibilidade, então isso aqui, na verdade, então, é 3 vezes 2 vezes 1 possibilidades, permutações. Tá ok? Então já sabemos então que S3, ainda não sabemos na verdade ainda como é que nós vamos constituir esse grupo, mas a gente na verdade sabe que é constituído de todas as permutações possíveis, trocando de posição o 1, o 2 e o 3, tá ok? Então esse S3 com certeza ele tem 3 fatorial que na verdade me dá 6 possibilidades de permutar esses 3 elementos, tá ok? Sem repetir a posição do elemento, tá ok? Então, S3 igual a... já sabemos que então, na verdade, essas permutações são bijeções, são funções de x em x. Quantas bijeções nós temos? Nós temos 6 bijeções, tá ok? Como é que a gente vai caracterizar essas bijeções? A primeira a bijeção é uma função. São funções. Funções bijetoras. Cada uma delas. Então, em vez de eu anotar por F, nós vamos anotar por alfa. Alfa 1, o que é? Ela pega 1, 2, 3, 1, 2 e 3 e deixa todo mundo inalterado. Tá? Ok? Vamos fazer uso agora aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aproximar a câmera aqui. Que eu sou obrigado a usar eu fixar essas bijeções, para que quando eu vou apresentar o quadro inteiro ali, tá ok? Não, a ordem não se altera no quadro quando for montar o grupo, aqui ó, alfa 1, alfa 6, alfa 1 e alfa 6, tá ok? Para esses elementos que estão aqui não ficar em ordem diferente, a gente poder usar o exercício que o livro mostra, tá ok? Então, a alfa 2, o que ela vai fazer? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui vocês podem fazer de várias maneiras, portanto é manter a coerência. Ela vai levar o 1 no 2 e vai levar o 2 no 1 e vai manter o 1 fixo, certo? O que o alfa 3 faz? Vamos fazer o seguinte, alfa 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu poderia estar fazendo de qualquer outra maneira diferente, mas eu quero manter a ordem que está no livro ali, para poder usar o resultado que tem ali. Então, essa alfa 3 ela vai manter fixo quem? O alfa 1. E vai trocar de lugar o 2 com 3 e o 3 com 2. Tá ok? O alfa 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que a alfa 4 faz? Ela mantém o 2 fixo e troca de lugar o 3 com 1 e o 1 com 3, tá ok? Alfa 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que a alfa 5 faz? Não mantém ninguém fixo, leva 1 no 3, certo? O 2 leva no 1 e o 3 leva no 2, tá ok? Então para finalizar, a última, não existe mais nenhuma, todas elas são distintas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que a outra faz? Leva 1 no 2, leva o 2 no 3 e por fim leva o 3 no 1. Tá ok? Deu para entender, pessoal? Como é que é feito? Aqui é uma bijeção, ó. Aqui, se for considerar aqui ó, o conjunto, o que é o conjunto? Aqui uma F, uma Φ,
uma alfa, 1, 2, 3, por exemplo, 2. O que ela está me levando 2? O 2 está me levando no 1, 2 está me levando no 1, 1 está levando no 2 e o 3 está levando no 3. É uma função. É injetiva? É. Todo mundo está levando em distintos. 1 a 1, ok? E é sobrejetora porque não sobra ninguém aqui, ok? Vamos explorar um pouco mais aí agora e vamos definir, na verdade, por que a gente diz que o S3 é um grupo. Qual será essa operação, então, na verdade, dentro do grupo, para que ele seja fechado e para a gente possa explorar as propriedades. Então, dando prosseguimento, agora a gente já vai falar no grupo de permutações. Então, o que a gente quer mostrar? Que esse S3, munido de uma operação, que nós vamos tentar para essa bolinha e dizer o que ela significa, que isso aí vai ser um grupo. Ou seja, S3, que é o conjunto de todas as permutações, todas as funções objetivas, tá ok? Objetoras, com essa operação de composição, então essa bolinha aqui, é a operação interna interna em S3, que é a composição, que é a composição de funções, certo? Só para fazer um parênteses aqui, ó. Se eu tenho f de x em R e uma g daqui de R em R, então dá para fazer composição? Dá, né? Então o que a função f faz? Então eu tenho aqui x, R e R. Aqui eu tenho a f, que pega um valor aqui, x, e leva em f de x, tá ok? Igual a b, igual a y. A função g vai pegar esse y, vai levar em, aqui é g, e aqui é f, vai levar em g de y, que na verdade é g aplicada ao valor de f de x, tá ok? Então o que a gente está falando aqui, na verdade? É f composta com g, tá ok? Então aqui é g, f, x. Gof. Embora se escreva gof, se fala f composta com g. F composta com g, tá ok? Se escreve f composta com g, mas se escreve gof. Por quê? Porque antigamente, isso muito antigamente, quando começou a introduzir o conceito de função, a função f era escrito ao lado e no lado direito da variável, tá ok? Então é claro que daí falar em gf ficava muito natural assim, certo? Até talvez com parênteses. G composto com F, mas na verdade aí que fica F composto com G, tá ok? Embora se escreva assim, porque antigamente era denotado a variável no lado direito e a função no lado esquerdo, tá ok? Isso aqui é a composição de funções. Então o que nós vamos fazer? Trabalhar com essa operação de composição destas 6 permutações e mostrar que fazendo a composição de alfa i composto com alfa j, tá certo? Isso aqui vai me dar o elemento que está em S3, tá certo? Tá ok? Que ela é fechada com respeito a essa operação.
Ok? Vamos fazer uma correção, antes que seja tarde, digamos assim, sobre composição de função. Tá? Eu falei que a gente escreve GOF de x, mas na verdade se fala f composta com g, certo? Então, por que essa troca, na verdade? É porque eu falei antigamente, eu escrevi errado ali embaixo, então vou consertar. Antigamente, logo que apareceu o conceito de função, se escrevia a variável x no lado esquerdo da função f. Talvez nem esse ponto não tinha. Era só assim, entendeu? F de x, tá ok? Então por isso que ficou a hora que entraram com o conceito de composição de função, tá certo? Se é que se manteve isso aqui, a variável x no lado esquerdo, f composto com g de x, tá certo? Ficava muito natural e mais coerente. Mas depois se mudou para f, depois, né? Depois houve uma mudança para colocar a função no lado esquerdo e a variável no lado x e um parênteses. Então, g aplicado a f de x, entendeu? Entendeu? G aplicado a f de x, g aplicado a f de x, se escreve como GOF de x, embora seja f composta com g. É por causa disso aqui, ó. Ok? Dessa passagem de nomenclatura para essa. Ok? Só para esclarecer, não deixar aquele errinho que nós deixamos embaixo no final da tela. Para começar, já que a gente já está colocando aqui já qual é a operação, que é a operação de composição de funções, né? Compondo duas funções que está em S3, ela vai me deixar uma função de V6. Vamos pegar como exemplo para ver o que vai dar o resultado. Vamos pegar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui vamos dizer que a gente está usando a F2, a alfa 2. O que a alfa 2 me diz? A alfa 2 está dizendo, pegue um, leva aqui, esse leva aqui e mantenha fixo 3. Tá certo? Vamos colocar aqui 1, 2, 3. E aqui nós vamos aplicar alfa 1 no resultado de alfa 2. Então o que vai me dar aqui? Olha só, 1 vai no 2, tá certo? Segundo F2. E o 2 vai no 2, segundo alfa 1. Então, isso vai nesse e esse vai nesse. Então 1 vai no 2. Então se eu colocar aqui 2, 3, 1, 2, 3, eu estou dizendo 1 vai no 2 e o 2 vai no 1. Então 1 vai no 2. Tá? Agora 2. O 2 vai no 1, tá certo? Aqui todo mundo fica fixo, aqui ó, que é F1. Então o 2 vai no 1 e o 1 vai no 1. Então o 2 vai no 1. Agora o 3 vai no 3 e o 3 vai no 3. Então o 3 vai no 3. Tipo uma transitividade, tá certo? Quem é essa aqui? Essa aqui é o alfa 2. Então já podemos identificar aqui, ó, que alfa 1, alfa 2, isso aqui é o alfa 2. Já está me dando uma ideia, realmente, se for grupo, se grupo, se S3 grupo, quem poderá ser nosso elemento neutro? F1, o elemento neutro. Ele vai deixar todo mundo fixo. E se vocês observarem, vocês podem fazer aí, ó, alfa 1 composto com alfa 3,
alfa 1 composto com alfa 4, alfa 1 composto com alfa 5, alfa 1 composto com alfa 6, vai deixar inalterado o valor de alfa 6. Então realmente isso aqui, ó, vocês podem já ter por certeza que isso aí é um elemento que multiplicado por qualquer um outro elemento alfa j, deixa o alfa j como está. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui, ó, exercitando essa questão de fazer a composição entre um alfa i com alfa j, pegando como exemplo o alfa 3 composto com alfa 4. Alfa 4 composto com alfa 3, tanto faz, depois a gente vai ver. Tá? Primeiro vamos aplicar o alfa 4, tá? Fazer essa permutação alfa 4 e em cima dela aplicar a permutação alfa 3, tá ok? Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, alfa 4 e depois pegar esse aqui. O que o alfa 4 faz? Segundo a definição, alfa 4 leva o quê? Leva 1 no 3, certo? Deixa o 2 como está e leva o 3 no 1. Tá? O que o alfa 3 faz? O que o alfa 3 faz? Deixa um fixo, troca o 2 por 3 e o 3 por 2. Tá ok? Agora vamos interpretar essa composição que está aí. Então vamos ver o que acontece com o 1 aqui. O 1 é elevado no 3 por alfa 4 e depois por alfa 3 elevado no 2. Então 1 elevado no 2. Então 1 elevado no 2. Certo? Bom. O 2 é elevado no 2 e o 2 é elevado no 3. Então o 2 é elevado no 3. Certo? Então é claro que agora só nos resta saber que 3 tem que ser elevado no 1. Senão alguma coisa está errada. O 3 está sendo elevado no 1 e o 1 está sendo elevado no 1. Então o 3 está sendo elevado no 1. Fecha. Tá ok? Aqui não é esse aqui, é esse aqui. Tá ok? Então, qual é aquele elemento lá? 2 assim, esse quinto, esse aqui é o alfa 6. Tá certo? Esse é alfa 6, 9. 2 aqui, 1 aqui, alfa 6. Tá ok? Vamos fazer mais alguns exercícios desse aí. Vamos apagar isso aqui. Treinando bastante isso aí, depois a gente tem condições de dizer, não, a tabela é essa, vocês confiram daí. Vamos pegar aqui alfa 2 composto com alfa 3. O que vai dar? Então vamos pegar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui nós vamos aplicar alfa 3 e em cima disso aqui nós vamos aplicar alfa 2. Tá ok? Vai me dar o quê? Vamos ver. Então, o que o alfa 3 faz? Vamos repetir ali. É isso, isso troca com isso troca com isso. O que o alfa 2 faz? Alfa 2, 1 troca com 2, esse aqui fica fixo. Tá certo? É o que está dizendo aqui. Então vamos interpretar essa composição. O 1 está sendo levado por alfa 3 em 1 e por alfa 2 está sendo levado em 2. Então 1 está sendo levado no 2. Tá certo? O 2 está sendo levado no 3 por alfa 3 e por alfa 2 está sendo levado no 3. Então 2 está sendo levado no 3. Tá certo? Então aqui novamente vai dar o que? Isso aqui, o 3 está sendo elevado no 2 e o 2 está sendo elevado no 1. Certo? Então isso aqui para nós também é o quem? O alfa 6, né? Alfa 6. Tá certo? Alfa 2 operado com alfa 3 alfa 4. E aqui a gente viu que o alfa 3 operado com o alfa 4 é igual a alfa 6. Os dois são iguais a alfa 6. Tá ok? Tá
Tá ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Vamos para mais um exemplo. Agora vamos pegar o alfa 5 com o alfa 6, tá ok? Então aqui vamos colocar o alfa 6 e depois em cima dele aplicar o alfa 5 e ver qual é o resultado que vai dar. O que o alfa 6 faz? O alfa 6 está me dizendo, troque 1 para o 2, troque o 2 pelo 3, tá? E vai o 3 ocupa o lugar do 1, tá ok? O que o alfa 5 faz com esses valores aqui? O alfa 5 está dizendo, leva 1 no 3, tá? Leva 2 no 1 e leva 3 no 2. Agora vamos interpretar isso aí agora em termos de composição. O que acontece com 1 nessa composição? O 1 é elevado por 2 por alfa 6 e é elevado por 1 por alfa 5. Então 1 é elevado no 1. Tá ok? Tá certo? Veja bem. Agora 2. O 2 é elevado no 3 e o 3 é elevado no 2. Então o 2 é elevado no 2. Tá? O 3 é elevado no 3 por alfa 6 e por alfa 5 é elevado no 2. Não, o 3 é elevado no 1 por alfa 6 e o alfa 5 é elevado no 3 por alfa 5. Então, o 3 é elevado no 3. Então, esse aqui é o alfa 1, a nossa identidade. Tá ok? Vamos fazer o contrário, alfa 6 com alfa 5? Tá? Vamos brincar agora, então, na verdade, nós vamos brincar com esse alfa 1 aqui, ó. Alfa 5 e alfa 6, para ver se todo mundo fica ali dentro, cada um operado com o outro, tá ok? Então vamos apagar esse aqui, ó. Vamos fazer ao contrário agora, brincando com esses três aí vai ser legal. Então vamos pegar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Aqui agora alfa 5, alfa 6 com alfa 5, o contrário, tá? Isso aqui é igual 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá ok? Vamos ver então, aqui é o alfa 5 primeiro e depois aplicado o alfa 6. O que o alfa 5 faz? O alfa 5 leva o 1 no 3, leva o 2 no 1 e leva o 3 no 2. O que o alfa 6 faz? Leva o 1 no 2, leva o 2 no 3 e leva o 3 no 1. Tá ok? Então vamos ver agora em termos de composição, o que acontece com 1? 1 elevado no 3 e o 3 elevado no 1. Então 1 elevado no 1. Tá ok? O 2 é elevado no 1 e o 1 é elevado no 2. Então o 2 fica fixo, segundo a composição. O 3 é elevado no 2, 2 é elevado no 3, fica fixo. Então isso aqui é alfa 1. Isso está me dizendo que se isso aí for um grupo, tá ok? O alfa 6 na menos 1, com o inverso dessa operação, inverso, tá? Vamos colocar aqui na menos 1, não como multiplicação, mas o inverso, operado com... Esse aqui é o inverso do alfa 5, ou o que o alfa 5 seria, né? Se a gente mostrar que é um grupo, esse aqui vai ser igual, na menos 1 vai ser igual ao alfa 6, tá? Porque a operação de alfa 6 com alfa 5 dá o alfa 1, que a gente tem suspeita de que seja um elemento neutro, e o alfa 5 operado com alfa 6 também dá o alfa 1, tá ok? Com certeza a gente sabe que o alfa 1 com qualquer um outro alfa j vai me deixar igual, tá ok? Agora nós vamos fazer a operação de alfa 6 com alfa 6 para ver se fica aqui dentro desse conjunto. Então,
Alfa 6, alfa 5 operado com alfa 6, vamos apagar isso aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. E fazer o que agora aqui? Alfa 5 com alfa 5, ok? É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá então agora. Alfa 5 com alfa 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui igual 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui é alfa 5 e alfa 5. Então o que acontece? Aplicar simultaneamente o alfa 5 como permutação. O que é o alfa 5? Leva 1 no 3, o 2 no 1 e o 3 no 2. Novamente, o que ele faz aqui? Ele leva 1 no 3, certo? Leva o 2 no 1 e leva o 3 no 2. Ok? Agora vamos ver em termos de composição aqui, ó, né? Alfa 5 composto com alfa 5. O que vai me dar ali? Então, vou pegar 1. O 1 é elevado no 3 e o 3 é elevado no 2. Então, 1 é elevado no 2. Certo? O 2 é elevado no 1 e o 1 é elevado no 3. Então, o 2 é elevado no 3. Certo? E o 3 é elevado no 2. Certo? E o 2 é elevado no 1. Não. O 3 é elevado no 2 e o 2 é elevado no 1. Então acontece isso aqui. Quem é esse camarada aí? É o alfa 6, né? Então esse aqui é o alfa 6. Então o alfa 6 está... Então isso aqui também está ali dentro. Então isso aqui... alfa 6, alfa 5 operado com alfa 5 pertence a H, que dá o alfa 6. Agora nós vamos ver o alfa 6 operado com alfa 6. Tá legal? Então, agora então vamos fazer o alfa 6 operado com alfa 6. Será que a operação desses dois aqui, o alfa 6 aplicado simultaneamente duas vezes, essa operação vai estar lá dentro? Vamos ver. O que é o alfa 6? O 1 leva no 2, o 2 leva no 3 e o 3 leva no 1. Novamente, o alfa 6 aqui. O 1 leva no 2, né? 1 leva no 2, o 2 leva no 3 e o 3 leva no 1. Então vamos ver agora em termos de composição agora aqui, tá? Vamos pegar o 1. O 1 elevado, aqui é alfa 6 e aqui é alfa 6, tá ok? Então 1 é elevado no 2, o 2 é elevado no 3, então 1 é elevado no 3, certo? O 2 é elevado no 3 por alfa 6, depois é elevado no 1 por alfa 6 de novo. Então 2 é elevado no 1, então o 2 é elevado no 1, certo? E o 3 é elevado no 1 e o 1 é elevado no 2. Então o 3 é elevado no 1, certo? E o 1 é elevado no 2, tá certo? Então o 3 é elevado no 2.
o que me dá isso aí? O alfa 5, né? Então esse aqui é o alfa 5, que pertence ao que? A H. Tá ok? Então isso aqui é igual ao alfa 5, que pertence a H. Até aí a gente diria o seguinte, olha, se isso aqui for no grupo, se um grupo, né? Se isso aqui for um grupo, um baita subgrupo dele seria o H, tá ok? Então nossa ideia agora é completar a tabela, tá ok? E olhando para a tabela a gente poder dizer se ela é um grupo ou não, tá ok? Então, temos aqui agora a tabela de multiplicação. Multiplicação no sentido dessa operação aqui, ó. A gente chama tabela de multiplicação, mas nem sempre a operação é aquela multiplicação. Nossa operação aqui é a composição, ok? Então, o que a gente pode observar aqui? Que o alfa 1 operado de qualquer elemento é ele mesmo. Então esse aqui, ó, pode ser um candidato a ser o elemento neutro da adição, a gente viu, tá? Alfa 1 com alfa 5 e alfa 6 aqui, ó, né? Alfa 5 operado com alfa 6, alfa 5 operado com alfa 6 dá alfa 1, tá certo? Alfa 6 operado com alfa 5 dá alfa 1, então um pode ser o inverso do outro, multiplicativo, tá certo? Alfa 5 com alfa 5 dá alfa 6, e alfa 6 com alfa 6 dá alfa 5, tá ok? Agora, vamos ver se é um grupo. Isso aqui é um grupo finito, né? S3 tem 6 elementos. S3 é finito. Finito. Tá? Olhando essa tabela, a gente vê que se colocar todos os correspondentes aí, a gente vai ver que satisfaz toda essa tabela aí, né? E portanto ela é um grupo, tá ok? Como é um grupo finito, para verificar a propriedade associativa, teria, não sei se é 4 na n ao quadrado, olhando exaustivamente, eu não sei, não lembro bem. Quando n aqui é 6, né? Teria 4, 6 ao quadrado dá 36 vezes 4. Algumas possibilidades que a gente teria que fazer. Esse composto com esse composto com 4, 4 a 4, 3 a 3, 2 a 2. Não sei se esse aqui eu não acho que é maior que esse aqui. Possibilidade de ver que é um grupo associativo, tá ok? Mas a gente pode ver que, como é um grupo finito, um elemento ele só aparece em uma linha e apenas numa coluna, tá ok? Ele não aparece 2 vezes numa coluna ou 2 vezes numa linha, tá certo? Então eu acho que isso aqui pode dizer que a propriedade associativa vale, tá ok? Então é um subgrupo. Se fizer a operação de cada elemento com cada elemento, vai satisfazer tudo isso aí, e todos eles estão dentro de, os alfa-is aqui dessa tabela, todos eles pertencem a S3, tá ok? Então ela é fechada. A gente pode ver que tem seus elementos inversos, tá ok? A questão da comutatividade. Comutatividade é olhada assim, ó, né? Até aqui eu podia dizer, isso aqui é simétrico, tá ok? Aqui também é simétrico. Aqui já não é simétrico. Por quê? Esse aqui e esse aqui são diferentes. O 4 aqui, mas esses dois aqui não, que estão nessa não é igual. Novamente aqui, 6 está aqui, o 5 já, o 6 está aqui, o 5 está aqui, ó, né? Tá? 5 está aqui, 5 está aqui, 5 está aqui, mas o 6 aqui é 6 e aqui é 5. Já não vale, então, nessa linha. Vamos pegar outra aqui, 4,
4, 3, 2, 3. Aqui, ó. 1 com 1 dá, 2, 2. Aqui já não dá também, olha só. Tá vendo aqui? 2, 6, 3. Tá certo? Então esse aqui não é muito difícil de ver que isso aqui é um grupo. Vamos apagar isso aqui agora. Vocês podem verificar todas essas composições aí, ó. Todas essas composições que aparecem na tabela e verificar se de fato, realmente, a tabela de multiplicação é essa aí. Então, S3 é um baita de um grupo. Tá certo? Só que ele é não comutativo. Então temos aí um baita de um exemplo, né? De um grupo finito. Finito. Não comutativo. Tá? Como ele é um grupo, vamos aceitar que é um grupo sem verificar todas as propriedades da associatividade, elemento neutro e elemento simétrico e tudo mais, tá ok? Vamos pegar aquele H lá, ó. H como sendo o alfa 1, o elemento neutro, o alfa 5 e o alfa 6. Esse aqui está contido dentro do S3, é um subconjunto de S3. É diferente do vazio? É diferente do vazio, pois o alfa 1 pertence a H. Alfa 1 vezes alfa 5 é igual a alfa 5. Alfa 1 vezes alfa 6 é o alfa 6. Então é um elemento neutro, tá ok? Já sabíamos. E operando esse com esse está dentro desse, esse operando com ele mesmo está dentro desse, esse aqui operando com ele desse mesmo. Esse aqui é o subgrupo. Então H subgrupo. Vamos falar agora na ordem. De ordem 3, tá ok? Porque tem 3 elementos. 3 elementos. Esse conjunto aqui tem 3 elementos. 3 funções. Alfa 1, alfa 5 e alfa 6. Tá ok? Tá certo que é subgrupo? Tá. Por quê? Porque, como sendo subgrupo, ele tem que cumprir o fato de que 3 tem que dividir a ordem do grupo, que é 6. 6 dividido por 3 dá 2, dá 0, tá ok? Vamos ver subgrupos de ordem 2, já que para ser subgrupo, né? Teorema de Lagrange, né? A ordem do subgrupo tem que dividir a ordem do grupo. Então vamos ver subgrupos de ordem 2 aí. Bom, então ficamos devendo agora para o final da aula, né? Muito simples, já vamos apresentar aqui. 3 subgrupos de S3, o H1, H2 ou H3, tá ok? O elemento neutro está aqui, o elemento neutro está aqui, o elemento neutro está aqui. A questão aqui é o seguinte, verificar, né? Alfa 2 operado com alfa 2, ele tem que estar aqui dentro. Então vamos olhar na tabela, alfa 2 operado com alfa 2 é igual a alfa 1. Então, um é o inverso do outro. Esse é o inverso desse, ok? Alfa 2 na menos 1 é igual ao próprio alfa 2. Aqui também, alfa 3. Alfa 3 operado com alfa 3 dá alfa 1. Alfa 3 operado com alfa 3 dá alfa 1. Significa o alfa 3 a menos 1 é igual ao alfa 3. Ele é o inverso dele mesmo. Na operação de multiplicação, ou seja, de composição. Aqui o alfa 4. Alfa 4 com alfa 4, isso aqui. Tá? Operado com alfa 4 dá o alfa 1. Alfa 4, então, na menos 1, né? Inverso, uma maneira, né? É igual ao alfa 4. Tá ok? Então esse aí é o chamado grupo de permutações. Tá ok? Essa aqui então é uma aula introdutória. Tá? É uma aula introdutória e a gente, logo que possível, a gente dá um prosseguimento a esse tópico.
Então, grupos, subgrupos, talvez ainda permanecendo dentro dessa parte de grupo de permutações, ver o que a gente pode falar mais, acrescentar mais, seja importante. Tá? Segue um grupo cíclico? Vamos ver então. Muito obrigado e até uma próxima, tá ok?